Antes da gente dar início então ao passo a passo da confecção da nossa mini bonequinha de pano, eu gostaria de te dar algumas dicas, algumas orientações em relação aos moldes e também aos materiais que a gente vai utilizar para a confecção da nossa bonequinha. Bom, começando então pelos moldes, eu sempre sugiro que após a impressão da apostila, você recorte todos os moldes e já transfira-os para algum material mais duro, algum papel mais duro, mais estruturado. Seja ele um papelão, uma cartolina, uma color set, enfim, algum material mais duro, que aí assim os seus moldes vão durar por muito mais tempo, tá? Então essa é uma dica, o primeiro passo então em relação aos moldes. Agora sobre os materiais que a gente vai precisar utilizar então para a confecção da nossa bonequinha. Bom, o primeiro material então que a gente vai precisar utilizar para confeccionar a nossa bonequinha é o tecido, né? Então aqui eu já separei duas estampas aqui que coordenam entre si, que combinam entre si, para a confecção da calçarola da bonequinha e também do vestido. Vamos precisar aqui para a pele da nossa bonequinha, eu costumo usar aqui o tecido tricoline 100% algodão pele de boneca. Hoje em dia ele é bem fácil de se encontrar aí no mercado, nas lojas, é só você pedir por tricoline pele de boneca. E existem vários tons diferentes, tá? Tonzinho, cor de pele diferente. Então você escolhe aí o seu preferido para fazer então o corpinho da boneca. Vamos precisar também de um novelo de lã. Você escolhe aí o tipo da lã que você gosta e a cor que você gosta também. Eu separei aqui uma fita mimosa e uma florzinha aqui de cetim para dar um detalhe na bonequinha, ou no lacinho do cabelo, ou no vestidinho. Eu sempre gosto de salientar aqui que quanto mais detalhes a gente agrega às nossas peças, mais bonitas elas ficam, mais valor a gente agrega a elas. Aqui eu separei também algumas rendinhas finas para acrescentar detalhes aqui para a finalização da bonequinha. Vamos precisar de materiais aqui para fazer a pintura do rosto da nossa bonequinha. Bom, para fazer então o tracejado inicial do rostinho, né, o esboço, a marcação do rostinho para a pintura da bonequinha, eu sempre uso aqui a canetinha Fantasma. Depois, para fazer o tracejado final, eu uso a caneta Micron 0.05. Aqui também a gente vai precisar de boleadores, né, o pinta-bolinha, para fazer então as bolinhas do olho, enfim, dar alguns detalhes. Vamos precisar de tinta de tecido preta e branca. Vamos precisar de um blush também, para dar uma corzinha, uma corada nas bochechinhas da nossa boneca. E além de todo esse material que eu mencionei aqui, a gente vai precisar também do nosso material complementar aí, que a gente sempre tem aí no nosso ateliê, né, no uso do nosso dia a dia, como a tesoura, o abridor de costura, linha, agulha, giz de alfaiate ou um lápis para riscar os moldes, alfinetes, plumante para enchimento e cola quente, tá bom? Agora sim, vamos para o passo a passo então da confecção da nossa mini bonequinha de pano. Bom, para iniciarmos então a confecção da nossa bonequinha, o primeiro passo então é a gente riscar, transferir os moldes para os tecidos. Aqui então, começando pelo corpinho da nossa bonequinha, eu estou usando então, como eu falei, tecido tricoline 100% algodão pele de boneca. E aqui então eu já risquei todas as partes do corpinho da boneca. O tecido ele está duplo, então precisa sempre ser duplo. E então aqui eu risquei o corpinho da boneca, a cabeça, as duas pernas e também os dois braços. Já fiz a marcação aqui para eu saber onde que eu vou deixar aberto e onde que eu posso costurar tudo. Então é só você seguir a orientação dos moldes, né? A cabeça você vai costurar toda ela em volta, fazendo uma abertura depois para desvirar. As pernas você costura todas em volta, deixando aberto na marcação do molde, que é essa parte de cima, essa parte retinha aqui. O corpo a gente vai deixar uma abertura bem aqui embaixo, conforme a indicação do molde. E os braços da boneca a gente costura todos eles em volta e faz uma abertura depois para desvirar. Agora aqui a calçarola da minha bonequinha também já está riscada. Também aqui já separei então um tecido tricoline poazinho aqui num tonzinho de rosa bebê. E ele está duplo também. E aí eu risquei o molde, aqui você vai receber só metade do molde. Lá vai ter uma observação escrito espelhar. O que quer dizer espelhar? Que você vai riscar primeiro uma metade, depois você vira o molde para o outro lado para obter então a continuação da calçarola. A primeira parte que a gente vai fazer a costura é na marcação indicada pontilhada lá no molde, tem um pontilhado onde diz primeira costura,
que é essa cava aqui, é onde a gente vai fazer a primeira costura. E antes disso também, você pode costurar uma rendinha aqui na parte de baixo dos dois lados, tá? Pra dar um detalhe ali na calçarola. Então, primeiro costura a renda dos dois lados e depois costura as cavas. Vou pra máquina de costura fazer as costuras e aí eu volto aqui pra gente dar sequência, então, na confecção da nossa bonequinha. Pronto, já estou, então, com todas as peças aqui costuradas. Próximo passo agora eu quero te mostrar como que a gente vai finalizar, então, a calçarola da bonequinha. Como eu falei, então, costurei aqui na parte de baixo duas rendas, né, uma para cada lado, e fiz a costura aqui da cava da calçarola. O que eu vou fazer agora, eu venho e abro essa calçarola aqui, essa peça, e eu encontro aqui, ó, costura com costura, ó. Encontro aqui e vou abrindo ela para formar, então, ter a forma da calçarola, né? O que a gente faz agora, é interessante você colocar um alfinete aqui, para deixar marcado, então, a costura com a costura, o encontro das duas costuras, e você vai lá para a máquina de costura e sobe aqui, vai até a cava e desce pro outro lado, costurando em forma de V invertido e a calçarola vai estar pronta. Se você quiser colocar elástico aqui na cintura, pode. Eu não vou colocar elástico, eu vou depois amarrar com um fiozinho de crochê, de pesponto, para dar um detalhezinho a mais, então, na calçarola. Calçarola pronta, as demais peças, então, é só você recortar todas elas em volta, deixando uma margem de mais ou menos meio centímetro, essa margem aqui que eu gosto de deixar em volta do recorte, quando eu faço o recorte das peças. Assim não fica muita sujeira, muita sobra lá pro lado de dentro quando eu desvirar, né? E também não corre o risco de eu cortar muito perto e depois abrir a costura. Então, meio centímetro tá bacana. Eu vou recortar todas as minhas peças em volta, então já vou abrir onde precisa ser aberto, né? Que é aqui no caso a cabeça e os bracinhos. Vou fazer as aberturas, vou desvirar tudo e já trago elas cheias com plumante, tá? Para dar as próximas orientações, tá bom? Bom, já recortei todas as peças então em volta, desvirei, enchi com plumante e já fechei as aberturas também com pontos à mão. Aqui os dois bracinhos, a cabeça, o corpo fechei aqui embaixo e o que eu fiz também, eu já costurei as perninhas da boneca junto ao corpo, bem aqui embaixo, tá? Eu optei em costurar as perninhas assim, um pezinho de frente pro outro, tá? Mas se você quiser costurar as perninhas com os pezinhos virados para frente, você pode também, daí vai do seu gosto, ok? O próximo passo agora, eu quero te mostrar aqui a questão da bermudinha, tá? Da calçarola da bonequinha. Aqui na parte de baixo, então, eu já fiz um alinhavo, peguei linha de crochê, eu gosto de usar aqui a linha de crochê, mas você pode substituir também por linha de pesponto, e fiz um alinhavo em volta aqui da barrinha na parte de baixo aqui da calçarola, tá? Usei o fio duplo, fiz todo um alinhavo em volta, comecei pela frente aqui, bem no centro aqui, porque depois eu vou dar um lacinho. Agora eu vou te mostrar aqui então como que eu faço aqui na parte da cintura, e aí você já consegue ter uma ideia, caso você não saiba fazer, né, de como que eu faço. Aqui então na parte de cima eu vou dar uma dobrada, como se fosse uma bainha, tá? Eu viro um pouquinho pro lado de dentro. E eu vou começar aqui pela frente também. Entro com a agulha pela parte da frente e vou fazendo aqui, ó, um pontinho de alinhavo com os pontos. Não precisa ser tão espaçado assim e também não precisam ser tão pertos um do outro, tá? E aí você vai fazendo por toda a volta da calçarola. Acredito que você não vai ter dificuldade de fazer isso, né? Porque é bem simples. E como eu falei também, se você quiser colocar elástico aqui na parte de cima, pode também. Aqui você finaliza, então, com a agulha para a parte da frente aqui também, tá? Porque aqui eu também vou dar um lacinho para dar um detalhe a mais. Então, eu corto aqui, agulha fora e pronto, já tenho o alinhavo aqui. Posso vestir já a calçarola, se eu quiser. Deixa eu já vestir aqui, para você ter uma ideia de como que vai ficar. Assim. E aí, é só vir e amarrar, então. Faço um nozinho primeiro, né? Bem apertadinho em volta da cintura, pode apertar bem. E aí, você dá um nó de segurança aqui para não abrir. E aí, você vem e dá um lacinho, um laço comum. Um topzinho aqui. Ajeita ele.
do tamanho que você gostar. E aí eu dou mais uma volta aqui de segurança para esse nozinho, para esse lacinho não se abrir. Aí sim, eu venho e corto o excesso da linha. E aí já dá um detalhezinho aqui, ó, bem bacana pra minha peça. O mesmo eu faço aqui com as perninhas, eu gosto de puxar a bermudinha aqui, a calçarola um pouco pra cima, tá? Também você vem e amarra bem forte aqui, junto a perninha, pode puxar pra cima assim. E aí você amarra, distribui aqui bem o franzido, né? Pra que fique proporcional. Dê primeiramente um nó pra fixar aqui, né? Essa nossa amarração. E aí você também dá um lacinho aqui, faz um topzinho, como você fez na parte de cima. E aí eu pego e dou mais um nó aqui, transpassando o meu lacinho, para que ele não abra, assim. Pode cortar o excesso da linha. E aí você faz o mesmo depois do outro lado. Olha que fofinho que fica, tá? Agora, então, eu quero te mostrar como que a gente vai fazer o vestidinho, então, da nossa bonequinha. Super simples, não tem mistério nenhum. Aqui eu já recortei uma tira de tecido medindo 50 centímetros por 10, tá? Então, 50 na largura por 10 na altura. A descrição, a medida está bem certinha descrita lá no molde da bonequinha. E aqui, o que que eu fiz? Eu rasguei o tecido, tá? Eu vou deixar ele rasgadinho assim mesmo, eu não vou fazer bainha. Vou deixar ele assim, desfiadinho. Já cortei aqui também uma renda de 50 centímetros, tá? Do tamanho, então, da minha tira de tecido. E o que eu faço primeiro aqui? Eu vou costurar essa rendinha mais ou menos um dedo aqui acima do meu rasgado do tecido. Então, eu vou lá para a máquina de costura, vou costurar essa renda aqui, um dedo acima, então. Depois de costurar a renda, é só você unir as duas laterais, assim, e passar uma costurinha aqui na lateral, unindo os dois lados. Vou para a máquina de costura fazer isso e já volto aqui pra gente dar sequência. Bom, já costurei então a rendinha aqui na lateral da tira do tecido. Também já fiz uma costura aqui unindo as duas laterais. E depois de pronto, então, o nosso vestidinho vai ficar assim. Eu vou reservar aqui. Os braços também da bonequinha a gente pode reservar, que a gente vai usar depois. O próximo passo agora é a gente costurar a cabecinha da boneca junto ao corpinho. Então, a parte da abertura vai ficar pro lado de trás, né? E aí, você posiciona aqui mais ou menos um dedo aqui da pontinha do corpinho, é onde eu gosto de posicionar a cabeça da bonequinha, tá? Se eu virar, vai dar bem certinho o biquinho aqui do corpo, a abertura. Então, você pressiona aqui e vem com linha e agulha dando uns pontinhos à mão, tá? Dê várias voltas aqui por toda a volta do corpinho e cabecinha da boneca. Eu sempre dou assim, um pontinho na cabeça, um pontinho no corpo, um pontinho na cabeça, um pontinho no corpo. E vou repetir esse processo umas 2 vezes, para garantir que a minha cabeça da bonequinha, na verdade, fique bem presa junto ao corpinho, tá bom? Aqui, então, você vem, veja aqui uma altura que não apareça os seus pontinhos, né? Você pode entrar um pouquinho aqui abaixo da cabecinha, para essa costura não ficar aparente. E aí, você dá toda a volta. Vou fazer isso, tá? E aí, eu volto aqui pra gente dar sequência, então, na montagem da confecção da nossa bonequinha de pano. Bom, já costurei, então, a cabeça da bonequinha junto ao corpo. E agora, eu quero te mostrar, então, o passo a passo da confecção do cabelinho da nossa boneca. É um modelo de cabelo super fácil de fazer e você pode adaptar ele também para modelos maiores de boneca, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou precisar de 10 chumacinhos como esses que eu já tenho aqui reservados, tá? Como que você vai fazer isso? Você vai cortar uma tirinha de aproximadamente aqui 10 centímetros. Então, na verdade, você já pode cortar 10 tiras dessas para facilitar, né? E deixa reservado. Agora, você vem com um novelo de lã, você pega, usa 3 dedos seus e vai dar 12 voltas em volta destes dedos, tá? Feito isso, corta aqui a lã e amarra essas voltas aqui, esse chumacinho, bem ao centro, bem ao meio, com essa tirinha da lã aqui que você já tinha cortado e que a gente tinha reservado, tá? Então, por isso que facilita você cortar antes essas tirinhas. Assim, dei uns nós aqui pra amarrar, e aí você vem e corta
as pontas aqui da lã. Deixa eu cortar essa outra aqui. Assim, tá? Então, não tem mistério nenhum. 12 voltas em 3 dedos seus, tá? Então, vamos precisar de 10 chumacinhos como esse. Eu já estou com eles prontos aqui. Outro detalhe que a gente vai precisar fazer, eu gosto de fazer uma franjinha aqui nessa boneca. Então, você vem aqui com a ponta da lã, pressiona aqui o seu dedo, tá? Bem aqui na lateral do rostinho, na maçã aqui do rosto, da bochechinha, e dá a volta aqui com a lã até chegar na outra pontinha aqui do rosto, tá? Então, é essa medida aqui que você vai precisar. Daqui da lateral do rostinho, dá a volta até a outra lateral, é a medida. Então, você pegue, caso você não tenha régua de boneca, essa régua aqui, que ela facilita bastante o nosso trabalho quando a gente faz cabelos de boneca. Caso você não tenha essa régua, não tem problema nenhum, você não vai precisar deixar de fazer a bonequinha porque você não tem essa régua, não. Você recorte um pedaço de papelão, tá? Exatamente desse tamanho aqui, um papel, né? Um papelão, na verdade, dessas caixas de papelão. Corta ele bem certinho da largura dessa medida que você tirou do rostinho da boneca. Corta ele na largura e um pouquinho mais largo também, para você conseguir dar as voltas em volta do papelão. Eu vou fazer isso agora, ó, já estou com a medida bem certinha aqui, posicionada na minha régua, da medida que eu tirei do rostinho. E aí eu vou dar aqui umas 20 voltas, deixa eu só ajeitar aqui, umas 20 voltas, então, em torno dessa medida, tá? Pronto, dei as 20 voltas, recorto aqui, corto então o excesso da lã. E aí eu venho também com outro pedacinho e vou fazer uma amarração. Se você quiser deixar a divisão do cabelinho bem ao centro, dividir o cabelinho da boneca bem no meio, é só você vir e amarrar então essa tira de lã bem ao meio. Eu não vou fazer isso, eu vou deixar a franjinha dela um pouquinho pro ladinho, tá? Jogando pra lateral. É um gosto meu, tá? Você faz como você gosta mais. Então, eu vou deixar um pouquinho pro lado aqui. Assim. Posso tirar aqui da régua. E posso também cortar agora essas pontas que ficaram aqui da lã, tá? Você sempre corte essas pontas, não deixe essas pontas da lã, porque não vai ficar legal depois o acabamento do cabelinho. Pronto, feito isso, o que a gente faz agora? Eu venho com a cola quente, dou um pinguinho aqui em cima e vou colar esse cabelinho, essa franjinha da minha boneca, bem assim, ó. Por isso que eu falei, ó, que eu gosto da franjinha pro lado, então ela vai ficar nesse formatinho assim. Caso você opte em ter feito a amarração bem no meio, então, né, a divisão aqui do cabelinho vai ficar aqui bem no meio. Fica bem bacana também, tá? Mas aí vai do gosto, então, de cada um. Então, você vem com a cola quente, passa um pouquinho de cola. Cuidado para não usar cola em excesso, tá? E aí, você cola a lã só para dar uma fixada aqui inicial, tá? Porque agora eu venho com linha e agulha e eu vou dar uns pontinhos à mão aqui para fixar melhor esse cabelinho na minha bonequinha, na cabecinha da minha boneca. Aqui você pode usar um alfinete para ajudar aqui, auxiliar a prender, tá? Feito isso, você ajeita aqui o cabelinho e aí você vem com linha e agulha. Deixa eu pegar aqui. E aí eu dou uns pontos aqui, ó. Aqui na parte de baixo e depois aqui eu faço o mesmo no outro lado, prendendo bem esse cabelinho junto à cabecinha da boneca. É interessante aqui, ó, qualquer imperfeição que fique, ó, essas argolinhas maiores aqui, essas voltinhas maiores, você dê pontinhos de maneira a esconder, a jogar elas pra trás, pra que não fique nada aqui desproporcional, tá? Precisa ficar bem perfeitinha aqui a costura. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, mas eu mostro depois de pronto aqui como que deve ficar, tá bom? Bom, depois da costura feita, vai ficar assim, o cabelinho preso, então, junto à cabecinha da boneca. Agora, eu vou te mostrar, então, como que eu colo esses chumacinhos aqui na cabecinha da bonequinha, mas não tem mistério nenhum.
eu vou começar a colar aqui na parte de baixo, tá? Onde eu comecei, então, a dar os meus pontinhos. E aí, você posicione um chumacinho. O que eu gosto de fazer é assim, ó. Colar um com as argolinhas aqui, com as voltinhas da lã viradas pra frente. E o outro de ladinho. Um virado com a argolinha pra frente, o outro de ladinho. Vou fazer isso primeiro aqui no topo da cabeça da bonequinha. E depois eu completo aqui com a parte de trás, tá? Então, você vem com a cola quente, passa um pouquinho de cola no chumacinho e começa a fazer a colagem, então. Você veja aí uma posição que você gosta, tá? E fica apertando um tempinho até a cola secar e vai fazendo isso, como eu falei, então, por volta de toda a cabecinha da boneca. Fiz a colagem, então, do cabelinho na cabecinha da boneca e depois de pronto, ele fica assim. Você viu que é algo super fácil de fazer, é um modelinho super fácil, bem simples de fazer, que é justamente o objetivo que eu trago aqui para você, porque na época que eu dava os meus cursos presenciais, eu percebia que a maior dificuldade das minhas alunas para confeccionar as bonequinhas de pano era a dificuldade que elas tinham, o medo, o receio, na verdade, que elas tinham em finalizar a bonequinha quando elas chegavam na parte do cabelo e da pintura do rostinho. Muitas delas deixavam de fazer uma bonequinha por ter esse medo, por ter esse receio, achando que era algo muito difícil. Enfim, claro, existem modelos que são mais elaborados, mas eu trago aqui para você esse modelinho que eu acredito que você não vai ter dificuldade nenhuma, é super simples de fazer, super fácil, assim como também vai ser a pintura do rostinho, para você conseguir aí criar muitas bonequinhas lindas aí na sua casa e perder esse medo, se é o seu caso também, né? Caso você tenha esse medo também. Então, é uma dica super simples, mas que vai ficar bem bonito. Então, aqui, cabelinho pronto, agora é hora da gente vestir, então, a nossa bonequinha com o vestidinho. Então, eu vou pegar a tira de tecido aqui, que eu já tenho costurada, e aí a gente precisa de linha e agulha. Deixa eu pegar aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um alinhavo, vou dar uma pequena dobrada aqui também, tá? Como se fosse uma bainha, e eu faço todo um alinhavo aqui em volta dessa tira. Bem no topo, tá? Você não pode dobrar muito, ó. A dobra que eu fiz, ó, é bem pequenininha, tá? No máximo 1 centímetro, senão o seu vestidinho ele vai ficar muito curto. É só pra dar um acabamento mesmo na parte de cima aqui do vestidinho da nossa boneca. Então, faça isso em toda a volta. Vou fazer aqui rapidinho. Esse modelo de vestidinho também é um modelinho super simples, você viu aí que com apenas uma tira de tecido, né? A gente vai conseguir confeccionar a roupinha da boneca que também, né? Da mesma forma que o cabelinho e a pintura do rosto, eu percebi aqui o receio também de muitas, o medo de muitas, a dificuldade de muitas das minhas alunas era quando chegava na parte da roupinha da boneca. Então, esse modelinho aqui, ó, não tem mistério nenhum. Eu tenho certeza que qualquer uma aí de vocês vai conseguir fazer, você vai conseguir fazer na sua casa sem dificuldade alguma, tá bom? Então, fiz todo alinhavo aqui. Agora, o que eu faço? Passo por cima aqui da cabecinha da boneca e eu vou deixar, então, a costura, esse encontro aqui das costuras, pra parte de trás, tá? Vai ficar nas costas da minha bonequinha. Agora, eu venho, puxo bem esse alinhavo aqui. Dou uma ajeitadinha aqui na frente. E aí, você pode puxar bem, tá? Estica bem a linha e dá uns pontinhos aqui. Você pode até pegar parte do corpinho aqui da bonequinha pra ajudar a fixar bem esse vestidinho, pra ele não ficar caindo, tá? Então, você dá uns pontinhos à mão aqui, sem mistério também. Vou pegar aqui parte do corpinho, como eu falei, pra dar uns pontinhos à mão. Feito isso, você pode cortar o excesso da linha. Deixa eu cortar aqui. E aí, sim, eu vou dar uma ajeitadinha aqui desse franzido, distribuindo bem, né? Ele aqui por todas as partes do corpinho, por toda a volta da minha bonequinha. Assim, quando você achar que está bacana. Acho
que assim tá legal. Isso. Agora, o que que eu faço aqui pra dar um acabamento? Ó, a gente tá com o vestidinho, olha só, que simples e que bonito. Você vai ver que com os detalhes vai ficar mais bonitinho ainda, assim já está fofo, né? Então, aqui eu peguei uma tirinha de renda. Deixa eu pegar essa rosa aqui. Vou usar essa cor de rosa. E aí, eu vou amarrar em volta aqui da cinturinha. Na verdade, formando, dando uma acinturada aqui nesse vestidinho. Eu venho, ó, e amarro essa renda, sem mistério algum. Só você vir aqui. Pode ser uma fitinha mimosa também, caso você não tenha renda. Algum cordão bonito. Enfim, o que você tiver aí na sua casa. Vou dar um nó primeiramente, tá? Pra prender aqui. E aí eu venho e faço um laço aqui. Com a própria renda. Faço um lacinho. Assim. Posso cortar o excesso aqui, caso tenha ficado muito comprido. Olha só que fofo que ficou. Olha aqui, que fofo. Tá? Então, a gente já está com um vestidinho aqui. Olha a calçarola que linda que ficou também. Ela fica bem volumosa, assim, ela dá um volume, tá? Esse tamanho é bem legal, que ele dá um volume aqui. Parece uma bombachinha, na verdade, né? E o vestidinho, então, já está pronto também. Deixa eu cortar um pouquinho aqui, que esse lado ficou mais comprido. Assim. Depois eu vou acrescentar uns detalhes aqui, deixo pro final. Agora, então, o nosso próximo passo é a gente costurar, então, prender os bracinhos da nossa boneca junto ao corpinho. Então, você pega aí os braços da bonequinha e aí eu vou te mostrar como que a gente faz. Eu não faço manga no vestidinho, ó. É super simples, como eu falei, vou repetir. Olha que simples que fica. Agora é só a gente costurar os bracinhos aqui de um lado pro outro, tá? Da bonequinha, ó. E a gente vai estar com ela praticamente pronta. Então, você pega a linha e a agulha, tá? Mais uma vez. Deixa eu dar uns nozinhos aqui na minha linha. Pra eu te mostrar, então, como que eu faço essa costura dos bracinhos. Se você tiver agulha de boneca, que é aquela agulha maior, você pode usar, tá? Que facilita um monte aí o seu trabalho. O que que eu faço? Como que eu faço? Eu venho aqui na lateral, tá? Do corpinho e eu vou atravessar o corpo da minha bonequinha, ó, com a agulha, ó, tá vendo, ó? Atravessei. Feito isso, eu pego um dos bracinhos e eu pesco aqui, ó, vou dar um ponto aqui bem na abertura. Dou um ponto e vou voltar aqui pro outro lado. Volto aqui pro outro lado com a agulha, atravesso de novo o corpinho da boneca. E o que que eu faço aqui agora? Eu vou pescar esse fio aqui, essa minha linha, ó. Vou entrar dentro do nozinho aqui e vou puxar. Puxa bem com força, tá? Pra esse bracinho ficar bem preso. Deixa eu só aqui, pronto. Assim. Sair do outro lado, vou fazer o mesmo processo aqui, ó. Vou dar um ponto no outro bracinho, ó. E vou atravessar de novo lá pro outro lado e vou fazer esse vai e vem aí 2 vezes, tá? Pra garantir que ele fique bem preso, bem costurado junto ao corpo. Sair aqui pro outro lado. Agora eu vou dar mais um ponto aqui no bracinho e vou finalizar, vou voltar lá pro outro lado. Atravesso de novo. Assim. E aqui, eu dou mais um ponto, então, no bracinho, porque aqui eu só dei um, né? Então, aqui eu vou dar mais um pontinho. Assim. Como eu iniciei, eu entrei com a agulha desse lado aqui, lembra? Eu vou finalizar do lado de lá. Eu sempre finalizo do lado oposto de onde eu comecei. Então, a finalização eu vou fazer aqui do lado oposto da iniciação, tá? Então, você puxa bastante a linha aqui rente ao corpinho. E aqui você dá uns pontos pra finalizar, uns pontinhos de arremate embaixo aqui do bracinho. Observe pra não ficar linha aparente, tá? Então, dê uma escondidinha aí nos seus pontinhos de acabamento pra que não fique linha aparente. Outro detalhe importante é você observar, fazer um pontinho bem caprichado na abertura dos bracinhos, tá? Para que também não fique uma abertura muito grande. Você precisa cuidar para não fazer uma abertura muito grande, para que você não corra o risco dessa
abertura, dessa costura, enfim, ficar aparente depois no bracinho da boneca, tá? E aí não vai ficar um acabamento bacana, não. Então, essa atenção você precisa ter, tá? Ó, nem se enxerga aqui a abertura, ó. Bracinhos presos, então, junto ao corpo da minha bonequinha. Agora, então, como eu falei, eu vou acrescentar um detalhe aqui no lacinho que eu fiz no cintinho, né, da minha bonequinha. Eu tenho aqui um lacinho pronto de fita mimosa, que eu vou colar junto ao outro lacinho que eu já tenho. Então, é só pegar, botar um pinguinho de cola quente, assim, e colo sobre esse lacinho aqui. Fica apertando aqui um tempinho até aderir. E aí, eu tenho também aqui uma meia pérola, que eu vou colar sobre o lacinho para dar um acabamento. Aqui é só uma sugestão, tá? De detalhe de acabamento, você pode usar a sua criatividade aí para acrescentar diferentes detalhes na sua bonequinha. Você pode usar uma florzinha de rococó, enfim, um strass, qualquer coisa aí que você goste. Mas não deixe de acrescentar detalhes, então, na sua bonequinha. Então, aqui a gente já está com o cintinho, né? Esse lacinho aqui do vestidinho pronto. Olha que fofura que fica. Agora eu quero te mostrar também como que eu vou acrescentar um detalhe aqui no cabelo da minha bonequinha. Eu fiz aqui um laço com a renda, com a própria mesma renda que eu usei aqui pro cinto. Eu fiz um lacinho simples, onde eu vou colocar um pouquinho de cola quente na parte de trás e eu vou colar aqui no cabelinho da boneca. No caso aqui, eu vou colar bem no encontro, nessa amarração que eu fiz aqui na divisão da lã, tá? Da franjinha da boneca. Colo aqui, sem mistério algum. Aqui eu tenho uma florzinha de cetim, tá? Que eu vou também acrescentar. Vou colar no topo ali, no meio do lacinho, pra dar um detalhe a mais. Você pode colar uma florzinha de rococó, uma meia pérola, ou um lacinho pronto, igual esse, enfim, tá? Dê o seu toquezinho aí. Bom, colei o lacinho aqui, então, no cabelo da bonequinha. E o próximo passo agora é eu te mostrar como que eu faço a pintura do rostinho dessa bonequinha. Como eu falei anteriormente, não é nenhuma pintura extraordinária, não. É algo bem simples, mas que fica bem bonito, que fica bem delicado. E esse é o objetivo do curso, né? Para que você consiga criar peças bonitas, com bom acabamento, de um jeito simples e descomplicado. Que esse é o meu objetivo, tá? Ensinar para você artes, trabalhos manuais, né? De um jeito simples e descomplicado. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar um pouquinho, falar um pouquinho sobre os materiais que eu vou usar aqui. Como eu falei também lá na apostila digital, que você recebe o arquivo em PDF, vai ter fotos, tá? Bem detalhadas aqui, mostrando, apontando aqui os materiais que eu uso. Mas você vai precisar aqui de um blush, de um pincel para dar uma coradinha, então, nas bochechas da bonequinha. Tinta de tecido preta e branca, eu gosto de usar acrylex, tá? Tinta de tecido preta e branca. Aqui a canetinha Micron. Esse aqui que é o segredo, tá? Da pintura do rostinho das bonecas. Essa caneta é a ideal, é a que eu indico pra você usar pra fazer uma pintura bem delicada, tá? Um traço bem delicado, bem bonito na sua bonequinha. Aqui, ó, a ponta, a espessura da ponta 005. Então, quanto mais fina for a espessura, a pontinha da caneta, mais delicado vai ficar o traço, tá? Ah, Suzana, mas eu não tenho essa caneta aqui na minha cidade, eu não tenho, não encontro de jeito nenhum. Não tem problema, substitua, pode substituir, no caso, por alguma outra caneta, você vai ir numa papelaria, numa gráfica, enfim, você vai encontrar outros tipos de caneta, mas o importante é que ela seja permanente e que a ponta dela, então, seja 0,05, fina, tá? Ó, bem fininha, olha aqui que fininha que é. Essa aqui, no caso, não é uma Micron, é um outro tipo de caneta, mas na falta da Micron, você pode substituir por outra. Mais uma vez, então, reforçando, o detalhe é a espessura da ponta. Se você pegar uma ponta muito grossa, o traço ele não vai ficar delicado, você vai acabar estragando aí a sua bonequinha, vai ficar algo muito chamativo, não vai ficar bonito, porque a bonequinha que ela é bem pequena, né? Então, se você fizer um traço muito marcado, muito forte, muito grosso, não vai ficar legal para essa bonequinha, tá bom? Aqui a canetinha fantasma também é um recurso bem bacana que se tem, né, no mercado.
Caso você tenha dificuldade em achar a posição, né, dos olhinhos, fazer a marcação do nariz, da boca, você pode entrar então antes com a canetinha fantasma, você faça a marcação inicial, observe para ver se tá legal, se tá bem distribuído, né, se está na posição correta. E aí você começa a fazer a pintura. Essa canetinha, o bacana dela, caso você não conheça, é que você pode apagar essa canetinha com o uso do ferro de passar roupa ou com um secador de cabelo também, né? Ah, você fez a marcação, não ficou legal, é só passar o ferro por cima que essa canetinha ela vai sair com o calor, tá bom? Ah, aqui deixa eu falar da Micron, eu vou usar a preta e a marrom, tá? Duas cores aqui. Aqui boleador, tá? O pinta bolinha, tem esse modelo e tem esses modelos aqui também, que são a mesma coisa, tá? Caso você não tenha esse material, não tem problema também, você pode substituir aí por um palito de dente ou até mesmo pela ponta de um lápis que você não esteja usando, tá? Enfim, precisa ter uma pontinha, tá? E aqui uma caneta branca, deixa eu mostrar aqui, que ela vai dar uma iluminada. Eu uso ela para iluminar um pouquinho os traços que eu faço na minha bonequinha. Essa aqui é opcional, tá? Se você não tem problema. Então, vamos lá, então, para a pintura do rostinho. Como eu falei, de um jeito super simples e descomplicado, eu vou te ensinar, então, a fazer a pintura do rostinho. Uma outra dica aqui. Se você tem dificuldade, se é seu primeiro contato aí, a primeira vez que você vai fazer uma pintura no rostinho, eu te indico a pegar o molde mesmo da cabecinha da boneca. Deixa eu pegar o molde aqui, ó. Risque ele várias vezes, faça vários riscos dessa cabecinha no tecido pele de boneca, faça o risco e comece a treinar primeiro, faça a pintura do rostinho lá naquele tecido, tá? Não precisa nem encher a cabecinha, você só risca o molde da cabecinha e faça o tracejado lá dentro, faça a pintura de vários rostinhos até você criar a habilidade, né? A motricidade, exercer aí a sua motricidade fina, para antes, né, para depois, na verdade, você vir então e pintar o rostinho da boneca, para você não correr o risco de daqui a pouco, fez todo esse trabalho, está com toda a bonequinha pronta, e aí no final você vai errar a pintura, vai manchar a peça, enfim, e aí você vai acabar perdendo toda a sua bonequinha. Então treine antes em retalhinhos de tecido a pintura, depois quando você se sentir segura, né, e ver ali que gostou do resultado final, que tá bacana, aí sim você vem pra bonequinha, tá? Então depois de treinada você vem para a bonequinha para finalizar, para fazer então a pintura no rostinho da boneca, tá bom? Vamos lá então. Bom, vamos lá então para a pintura do rostinho da boneca. O primeiro passo é a gente dar uma coradinha aqui nas bochechinhas da boneca. Eu vou usar aqui um pincel, tá? Bem macio, com cerdas bem macias. Passei no blush e tiro o excesso. É bem importante você tirar o excesso antes para que não fique uma pintura muito forte, tá bom? Então é só bater aqui, dar umas batidas com o pincel para pintar então a maçã do rostinho da bonequinha, ó. Pronto aqui. Posso guardar aqui o meu blush. Agora então eu entro com a canetinha fantasma e faço a marcação dos olhinhos da boneca. Então aqui, ó, você veja uma posição para os olhinhos. Faça aqui uma marcação inicial só para você saber a posição. Caso você não tenha dificuldade com isso, você já pode vir direto com a tinta. Aqui eu vou pegar, então, a tinta de tecido preta. E vou pegar um boleador. Aqui, ó. Vou usar o boleador. Eu dou uma pingada aqui na tinta com o boleador. E vou fazer um pinguinho, uma bolinha aqui com a tinta de tecido, tá? Ó. Outro lado também, feito isso, esse outro boleador aqui, e eu vou dar uma distribuída aqui nessa tinta, tá? Eu vou criar um formato oval para esse olhinho, tá? Não vou deixar tão redondinho assim. Então, eu venho, ó, com o próprio boleador, você não precisa nem usar pincel aqui, assim te dá mais segurança o boleador. Como eu falei, se você não tem, você pode substituir pelo palito de dente ou por uma ponta de um lápis de cor, tá? Um lápis usado aí que vai dar certo também. Aqui, pronto, pintura feita. Aqui é interessante você deixar secar essa tinta de tecido, tá? Você pode usar um secador de cabelo ou deixar secar por alguns minutos aí, até você perceber que a tinta está bem seca. Mas como eu vou dar sequência aqui, então eu vou pintar assim mesmo. Mas o interessante aí na sua casa é você dar um tempinho aí
até que seque bem essa tinta preta para não acontecer nenhum imprevisto, tá? Nenhum acidente de borrar a tinta, tá? No rostinho da boneca, e não é o que a gente quer, né? Perder a nossa peça. Então, aqui eu vou agora usar a canetinha Micron para fazer uns cílios aqui na bonequinha, ó. Vou fazer um cílio assim, ó, um risquinho reto. Um risquinho aqui pra cima, sem mistério nenhum. A sobrancelha, eu vou usar aqui a canetinha marrom. Faço aqui, ó, 2 risquinhos, um pra cada lado, na diagonal, não faço retinho, faço na diagonal assim. Um narizinho, uma meia lua. Pronto. A boquinha eu vou fazer de preto mesmo. Uma meia lua também, ó. Assim. E agora aqui eu vou fazer umas pintinhas no rostinho da boneca com a canetinha marrom. Olha que detalhe fofo que dá. Tá? Então, como eu falei, treine antes em retalhinhos de tecido para depois você vir aqui na sua peça. Agora, então, eu vou dar uns pontinhos de luz dentro do olhinho da boneca. Eu venho com um bolhador aqui. Vou botar aqui, mergulhar ele na tinta branca, vou dar um pinguinho maior aqui na parte de baixo. Aqui, bem baixo. E aí, com a pontinha menor aqui, ó, essa menorzinha aqui, eu também vou dar uma mergulhada aqui na tinta e vou dar um pinguinho aqui na parte de cima do olhinho. Ok? Olha que fofo que ficou. Agora, com essa caneta iluminadora aqui, eu venho e dou um detalhe aqui, ó, de luz. É opcional, tá? Mas você dá um detalhezinho aí se você tiver essa caneta, só pra dar um detalhezinho aqui, ó, de luz na bonequinha. Olha só. E pronto, estamos com o rostinho, então, da nossa bonequinha pronto, olha só. De um jeito super simples, super fácil, a gente consegue aqui fazer uma pintura linda, olha que fofo que fica, ó. Então, estamos aqui com a nossa bonequinha pronta, finalizada. Você viu, né, que ao decorrer do curso eu comentei várias vezes que de um jeito muito simples, rápido e descomplicado, eu ia te ensinar, então, a fazer a bonequinha. Está aqui ela pronta, então, você viu que em alguns minutinhos, aí, acho que em menos de 1 hora, você vai conseguir confeccionar aí essa bonequinha na sua casa de um jeito bem simples, então, e fica o resultado, ele fica lindo, né? Olha só que peça linda, que peça fofa. Então, eu espero muito que você tenha gostado desse curso. Gratidão infinita pela confiança que você depositou no meu trabalho, por ter adquirido o curso, tá? Espero muito que você tenha gostado. Caso você tenha alguma dúvida, é só me chamar pelo suporte do WhatsApp, que eu estarei lá à sua disposição para tirar qualquer dúvida, enfim. Você pode acompanhar também, caso você não conheça ainda o meu trabalho, você pode me acompanhar lá no Instagram, no perfil @costurinhaatoa lá. Tem outras opções de cursos para você também, caso você tenha interesse em adquirir. E era isso então. Ah, e outra coisinha então. Só reforçando que essa bonequinha aqui, além de ser uma peça muito linda para você presentear aí, né, alguma princesinha que esteja a caminho ou que já tenha nascido, ela pode ser uma peça então decorativa e você pode a partir dela criar outras peças. Você pode criar uma linda plaquinha para a porta aí do quartinho da menina, você pode usar ela como um prendedor de cortina, enfim, você pode fazer uma bolsinha e colocar a bonequinha dentro, uma malinha, colocar a bonequinha dentro, enfim, um porta-retrato, e aí colocar a bonequinha do lado, um abajur, uma luminária, acrescenta a bonequinha, vai ficar lindo, lindo, lindo. Eu tenho certeza aí que com a sua criatividade, com a sua imaginação, você vai criar a partir dela outras peças lindas aí, seja para decorar, seja para presentear, ou até mesmo para fazer as peças vender e lucrar, tá bom? Então, gratidão infinita mais uma vez. Espero você então para um próximo vídeo, para uma próxima oportunidade, tá bom? Era isso, até mais, tchau, tchau!